Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Opa, sumiu, voltou. Sejam bem-vindos a este encontro com muita alegria e com muita gratidão que nós realizamos esse encontro toda semana. Somos do grupo Espírita Fraternal Recomeço, em São Bernardo do Campo, e estamos aproveitando esse instrumento maravilhoso que é a internet para nos aproximarmos, né, e para aproveitarmos os nossos momentos com uma atividade construtiva, buscando o alimento para a nossa alma, né? Isso que nós fazemos aqui através das nossas reflexões. Então, gratidão desde já a todos vocês que se ligam aí a nós, que tenhamos uma noite muito proveitosa. E eu conto com vocês para enriquecerem a nossa noite, né? Porque hoje, na quinta-feira, vocês podem falar, vocês podem perguntar, vocês podem fazer colocações através do chat, né? E é legal que seja assim, porque assim nós nos enriquecemos, né? A reflexão não vai ficar somente no prisma do meu olhar, né? Cada um pode também aí colocar, fazer as suas colocações para que nós possamos olhar para esse tema de vários ângulos, né? Então eu conto com vocês, tá bom? E hoje nós damos continuidade ao tema da segunda-feira, né? Que nós iniciamos na segunda. E na quinta-feira, aquela coisa mais gostosa, né? Justamente para que todos possam participar, tirar dúvidas. Então vamos lá. O tema da segunda-feira é a nossa missão na Terra. Né? Eu usei como base para esse nosso estudo este livrinho aqui, ó, que é Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. É o mesmo autor do Médico Jesus. Nós estamos alternando, né, para ficar mais rico o nosso estudo. Mas é um livrinho muito parecido com o Médico Jesus, só que o Médico Jesus é mais voltado para tratar das nossas doenças, né, da cura. E esse daqui ele fala de assuntos mais amplos, né? E também sempre como base, né, um livro da codificação. E nós usamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos baseamos no capítulo 7 do Evangelho, cujo tema é Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas nós nos utilizamos aqui para o estudo da mensagem do Espírito Protetor Ferdinando, né, que está no finalzinho do capítulo 7. E o tema desta mensagem é Missão do Homem Inteligente na Terra. Então vamos conversar um pouquinho sobre esta mensagem que o Ferdinando traz para nós, né? A missão do homem inteligente na Terra. Então, vamos lá, missão, né? Quando a gente fala de missão, nós entendemos por uma tarefa importante, né? É algo especial, né? Uma incumbência especial, uma missão. Só que aí nós olhamos para nós, né? Pelo menos eu, que sou uma pessoa comum, né? Dona de casa. Cadê a minha missão, né? O que eu tenho de tão importante? O que eu fiz de tão importante? O que eu tenho de tão importante a realizar? E às vezes a gente se pega assim meio perdido. Até a gente vê muita mensagem, né, de espiritualistas, esotéricos assim na internet. Descubra sua missão de vida, né? A numerologia também traz muito isso para a gente saber qual é a nossa missão, para nós descobrirmos qual é a nossa missão. Mas, lendo um pouquinho aqui, estudando um pouquinho a colar, né, principalmente esse livrinho aqui, o Minutos com Chico Xavier, que
depois a gente fala um pouquinho também desse texto do Chico, falando sobre a nossa missão, a gente vai entendendo missão encarnatória por outra coisa, assim. É especial uma missão, todos nós temos missão, vamos entender por aí primeiro, né? Todos nós nascemos com uma missão, a missão de progredir, né? Porque qual é o objetivo da encarnação, né? Da nossa reencarnação? Porque encarnamos e encarnamos e encarnamos? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos progredir como espíritos imortais. O que vai progredir não é o nosso corpo carnal. O que vai progredir é o nosso espírito, que é eterno, né? Que é aquele que nós trazemos por toda a vida, por todas as encarnações que nós passamos. Nós temos um único espírito, ele é sempre o mesmo. E ele vai progredindo a cada nova oportunidade que nós temos aqui na Terra, encarnados, né? Então, qual é o objetivo da encarnação, né? Que também é a grande base da doutrina dos espíritos. Aprendizado, né? Progresso. O progresso do espírito é a base da reencarnação. Então, para que haja progresso, para que haja aprendizado, nós precisamos desempenhar as nossas tarefas, né? Quando nós vamos reencarnar, nós fazemos lá a nossa programação, os espíritos engenheiros do espaço lá fazem conosco a nossa programação encarnatória. O que é a programação encarnatória? É um script, são diretrizes que nos são passadas. Eles analisam tudo que nós precisamos mudar em nós, transformar, tudo aquilo que nós precisamos aprender é a base da nossa programação. E aí são dadas algumas diretrizes, né? Qual a família onde nós vamos nascer, quem são as pessoas que vão participar do nosso círculo familiar, né? Tem algumas diretrizes assim, que nós vamos concretizando através do nosso livre-arbítrio durante a nossa vida. Não existe algo pré-determinado. Ah, vou ter que passar por isso. Mas é um direcionamento. A nossa programação reencarnatória é um direcionamento para que nós possamos chegar aos aprendizados de que necessitamos, né? Então, todos nós trazemos tarefas a cumprir. E essas tarefas são super mega blaster importantes para o nosso aprendizado. Então essas são as nossas missões, né? Nós estamos aqui cumprindo as nossas missões, as nossas tarefas. Então todos nós temos missão, todos nós temos algo especial a cumprir, né? Especial para nós, acima de tudo, né? Nós temos os nossos relacionamentos, tem aquelas pessoas com as quais nós contribuímos para o crescimento delas também e vice-versa, né? Elas também contribuem para o nosso, mas o principal interessado no cumprimento das nossas missões somos nós mesmos, né? O nosso progresso, nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos aqui para progredir, trazemos as nossas missões mais do que especiais. Aí lá o Espírito Ferdinando, ele fala, ele dá um adjetivo, né, para esta missão, para este homem que vai cumprir a missão, porque ele fala assim: missão do homem inteligente na Terra. Primeiro, missão que nós já entendemos, são as nossas tarefas. Mesmo que pareça que nós não temos nenhuma missão super importante, nós temos, né? Porque toda aquela tarefa que nos traz o progresso do nosso espírito, é uma missão, é a nossa missão. Homem, quando ele fala homem, ele não está falando para os homens do sexo masculino, né? Homem aqui
significa o ser humano. E inteligente, né? O homem inteligente na Terra. A inteligência é uma ferramenta que faz parte do nosso espírito, né? Todo espírito ele recebe este atributo. Ele é inteligente, ele possui inteligência. Para nós chegarmos aqui no estado de ser humano, no reino hominal que nós estamos hoje, nós já experienciamos pelos outros reinos de alguma forma. Não vamos entrar aqui em detalhes porque não faz parte do nosso estudo hoje. Mas para chegar como no reino hominal que nós estamos, nós estagiamos em todos os outros reinos, né? De alguma forma, mineral, vegetal, animal. E durante esta nossa passagem por esses reinos, nós fomos progredindo e adquirindo a inteligência, né? A gente pode perceber que o animal, ele já possui uma inteligência, claro que diferenciada da nossa, né? A nossa já está um pouco mais trabalhada, um pouco, né? Então, o homem inteligente na Terra, ele se refere a todas as criaturas humanas na Terra, porque todos nós possuímos inteligência, que é um atributo do nosso espírito. Nós nascemos, desencarnamos, encarnamos novamente e nós levamos conosco, através do nosso espírito, do nosso perispírito, nós levamos esse atributo que é a inteligência. E ele se refere aqui à inteligência como a ferramenta primordial para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Inclusive, ele dá aqui um exemplo, né, de que o jardineiro que forneceu a enxada para o seu ajudante. A enxada é um instrumento óbvio, né? Porque com a enxada ele só poderia fazer uma coisa, cavar. A enxada tem a sua função, que é cavar a terra, né? Não dá para fazer outra coisa com ela, pintar a parede, regar as plantas com a enxada, não dá. A enxada tem a sua função, que é cavar. Se este ajudante pegar a enxada e se voltar, por exemplo, contra o jardineiro, ele vai ser expulso desse trabalho, né? Vai ser expulso do jardim, ele não vai mais trabalhar naquele jardim e vai sofrer as consequências disso. Então, quando aqui o Ferdinando dá este exemplo para nós, ele está fazendo uma alusão à nossa inteligência. A nossa inteligência nos é dada por Deus, né? É um presente que Deus nos dá e ela deve ser utilizada para a sua função primordial, para a função do ser humano, que é o progresso, né? Se ela não for usada para o progresso, se ela for usada de uma forma equivocada, com propósitos egoístas, orgulhosos, com propósitos vaidosos, o que acontece? Nós não estaremos progredindo e estaremos impedindo outros seres de progredir. Então, estamos usando a ferramenta que Deus nos deu contra a sua própria criação, né? É igual o ajudante jardineiro. Se ele usar a enxada para atacar o jardineiro, ele está usando aquela ferramenta contra aquele que lhe ofereceu o trabalho. Se nós usarmos a nossa inteligência com propósitos indevidos, que não esteja dentro dos propósitos do progresso, da lei do progresso, a lei divina do progresso, nós estaremos investindo contra as leis de Deus, né? Contra aquele que nos criou, aquele que nos forneceu esta ferramenta tão valiosa. Então, o que acontece? A nossa própria consciência vai nos punir. Inclusive aqui ele fala assim, ó, terá assim direito ao salário prometido ou merece ao contrário ser expulso do jardim? O ajudante. Ele o será
não há dúvida, ele será expulso, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, Deus, né? Até que se curve. Então ele fala aqui que me deixou bem assim, carregará consigo existências miseráveis. Se nós utilizarmos a nossa inteligência para o mal, nós carregaremos existências miseráveis. E aqui eu acho que cabe até um exemplo, né? Existem algumas patologias neurológicas, aquelas onde a pessoa, né, alguns casos, nós não podemos generalizar. A gente não pode falar que todos os casos de tal doença é por isso. Mas, por exemplo, o mal de Alzheimer é um exemplo. Alguns casos de autismo, né? Alguns casos onde a pessoa tem um retardamento mental, né? Existe esquizofrenia. Existem muitos casos de patologia neurológica. Isso é a visão da doutrina espírita, tá? Muitos desses casos, por que que a pessoa vem com uma doença dessa? Por que que ela desenvolve uma doença nesse nível? Essas doenças, elas limitam o uso da inteligência, né? O ser, o espírito desta pessoa, ele possui a inteligência. Em muitos casos, é muito perceptível que aquela pessoa é inteligente. Só que o cérebro físico dela recebe uma limitação. E por que que ela vem com esta condição? Porque muito provavelmente em alguma de suas existências anteriores, ela abusou do uso da sua inteligência. Ela usou a sua inteligência para fins egoístas, né? Só para ela, só para o bem dela, prejudicando outras pessoas, muitas vezes prejudicando muitas pessoas, né? Então, como eu disse, nós não podemos generalizar, porque neste mundo, neste universo, cada caso é um caso, né? Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem uma vida igual ao outro, cada um de nós somos seres individuais, cada um de nós trazemos os nossos próprios conteúdos, ninguém é igual a ninguém. Mas muitos desses casos são provenientes do mau uso que se faz desta ferramenta divina que o nosso espírito traz consigo, né? Então, quando ele diz aqui que nós carregaremos existências miseráveis, assim o será, né? Existem muitos casos, por exemplo, onde a pessoa ela perde um membro do corpo, perde um braço, perde uma perna, ou nasce já sem, né? Já reencarna nesta condição. Todos esses casos é porque em vidas anteriores nós fizemos mau uso. Então, a nossa encarnação ela é programada de uma forma com base no conteúdo de que nós fizemos e também para o nosso aprendizado, né? Porque quando nós pedimos para nascer assim, desta forma, com algum tipo de limitação, nós pedimos muitas vezes para estarmos sempre cientes de que não podemos fazer algo que vai nos prejudicar ou prejudicar outras pessoas. O nosso espírito carrega esta responsabilidade, né? Então, olha que importante que é nós termos ciência do que é a nossa inteligência, como nós devemos utilizar a nossa inteligência. Bem, essa mensagem não é muito extensa, né? E a base do que ele fala é isso, né? De que a nossa inteligência é uma poderosa ferramenta, mas nós precisamos assumir
a nossa responsabilidade na utilização desta ferramenta preciosa para o nosso próprio crescimento. Não dá mais para perder tempo, né? Nós estamos nesta roda da reencarnação há muito tempo e já é hora do nosso despertar, né? Nós estamos já cientes disso. É hora do nosso despertar, é hora de assumirmos a responsabilidade sobre a nossa própria evolução, sobre o caminho que estamos seguindo, né? Será que estamos cumprindo com as nossas tarefas, com as nossas missões, com a missão que nós mesmos pedimos para realizar, né? Para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio aprendizado? Nós precisamos nos questionar constantemente, né? Nós precisamos assumir o controle da nossa evolução, né? Não dá mais para falar assim, ah, nesta vida já não tem mais jeito, vou deixar para a próxima. Só na próxima encarnação. Não dá mais para a gente falar isso, né? É o momento, é agora. Precisamos ser mais lúcidos, mais conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos nos questionar o tempo todo. Eu estou realizando aquilo que me traz alegria, aquilo que dá conforto para minha essência, né? Aquilo que faz a minha essência vibrar, a minha essência, meu espírito, né? Será que eu faço isso? Aí, aí vem aqui a mensagem do Chico Xavier, né? Que vem muito complementar aqui o texto do nosso amigo Ferdinando. E esse texto aqui do Chico, ele tem o tema A Nossa Missão na Terra, né? Então ele vem falar, porque assim, nós encarnamos para aprendizado, este aprendizado vai nos transformar, né? Essa é o X da questão, resumidamente, o objetivo da nossa encarnação. Todo o nosso aprendizado aqui, toda a nossa vivência, todas as nossas experiências tem que nos transformar. Nós precisamos voltar para o mundo espiritual diferentes, né? Totalmente diferentes daquilo que chegamos aqui. Então, todas as nossas mazelas morais que nós precisamos transformar, elas se resumem num único ensinamento, num único sentimento, que é o amor. E nós estamos muito longe de saber o que é o amor. Nós idealizamos o amor num formato, mas ele não está dando muito certo, né? Haja visto como está o nosso planeta, como estão as nossas relações. Não vamos falar na coletividade, porque a coletividade é apenas o resultado de cada um de nós, de cada uma das nossas ações individualmente, né? Então, quando a gente pensa num tema como esse, vamos pensar em nós, sem apontar o dedo para o outro, porque o que é mais fácil da gente fazer quando nós entramos numa reflexão é a gente falar assim, ou pensar para conosco mesmo, né? Ah, mas a culpa é daquele fulano que faz isso, faz aquilo, né? O mundo tá assim porque aquele outro lá, ele não faz nada certo. A gente sempre vai colocar a responsabilidade longe de nós, fora de nós, no externo, né? Mas se nós queremos ser mais conscientes, nós precisamos apontar para nós mesmos. Por isso que a gente fala tanto em meditação, né? Porque a meditação é uma ferramenta que faz isso com a gente. Ela é uma ferramenta para nós aprendermos a olhar para dentro, conversar com o nosso eu interior, escutar o nosso eu interior, né? É a ferramenta mais poderosa de autoconhecimento, é a meditação.
né? Então nós precisamos começar urgentemente a nos questionar se nós já estamos fazendo algo diferente, né? Porque todos nós que estamos aqui não somos santos. Nós estamos aqui para aprender, para fazer diferente. Se nós continuarmos pensando da mesma forma, né, o mesmo sistema de crenças que nós temos desde a nossa infância, desde vidas passadas, se nós continuarmos a viver seguindo este mapa de crenças que nós trazemos, nós não vamos fazer nada diferente. Então nós precisamos questionar. Eu acreditei nisso até hoje, mas deixa eu ouvir o outro e ver o que o outro tem para falar. Aí eu vou comparar o que eu acredito com o que o outro acredita. Este é o único meio de nós nos transformarmos, de nós mudarmos, né, o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de nos direcionar, de nos posicionar perante a vida. Então aqui o Chico traz pra gente a receita, né, para nós, os exercícios que nós devemos fazer para utilizar a nossa inteligência de forma correta, para nós cumprirmos as nossas tarefas, as nossas missões na Terra. Então ele fala assim, que cada um de nós vem na Terra para aprender, né? Foi o que eu falei até agora, eu falei várias vezes, né? Que o objetivo da nossa encarnação é aprender. Mas ele diz mais, aprender a amar. Então, como eu disse, somando todas as nossas mazelas morais, se nós eliminarmos todas essas mazelas, todos os nossos defeitos morais, nós podemos começar a amar verdadeiramente. Nós precisamos desconstruir aquilo que nós acreditamos que é o amor, porque o amor é muito mais do que nós fazemos até hoje, né? O amor incondicional é algo que está bem distante de nós. Nós ainda acreditamos e praticamos o amor que aprisiona, né? O amor que reprime. Então nós precisamos buscar o amor que liberta, o amor que é somente doação, o amor que não espera nada em troca. Ele diz aqui, não viemos para aprender a ser amados, né? Viemos aprender a amar. Nós somos muito carentes, nós buscamos apenas sermos amados o tempo todo. Né? Se o outro não faz o que nós queremos, nós, em contrapartida, damos o troco, né? Então, ele dá aqui uma receitinha, ele faz a gente pensar, ele faz alguns questionamentos, né? Então, ele fala assim, dentro da nossa família, que é o nosso primeiro núcleo de convívio no planeta Terra, é a nossa base, é a nossa estrutura. Como que é o nosso relacionamento dentro da nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, só com esses, vamos pensar só nessas pessoas, nossos pais e nossos irmãos, como que é o nosso relacionamento? Com os nossos filhos, né? Muitos de nós já estamos na fase dos filhos, dos netos. Como que é o nosso relacionamento dentro da família? Já pensou como viveria a nossa família se dentro do lar estivéssemos preocupados com a felicidade do outro? Né? Será que nós nos preocupamos com a felicidade do outro? Ou a gente só vai até o limite onde o outro também faz por nós? Se o outro não me dá nada em troca, eu também não avanço. Eu também não amo o suficiente. Eu amo só até o ponto onde eu recebo em troca.
dentro da família, né? Até mesmo com os nossos filhos nós fazemos isso. Nós sempre esperamos algo, um reconhecimento, seja o que for. Nós temos que reverter, nós temos que desconstruir o nosso conceito de amor. Amor é doação, é só doação, é não esperar nada em troca. Aí ele vai para o âmbito do trabalho, né? Como seria maravilhoso se o patrão se preocupasse com a alegria verdadeira do seu empregado, né? Se o patrão procurasse conhecer um pouco mais o seu empregado, saber da vida dele, saber das expectativas dele, dentro e fora da empresa, né? Às vezes não dá para ter um relacionamento muito próximo, mas ter ações dentro da empresa, né, que tragam uma convivência mínima ali entre patrão e empregado, para ver, para enxergar um pouquinho mais de perto a necessidade daquela pessoa. E o contrário, então, né, pode ser mais aterrorizante. Quanta bênção haveria se os trabalhadores de uma empresa colaborassem pelo sucesso do patrão? Se todos os empregados trabalhassem desejando que o seu patrão fosse cada vez mais próspero. Difícil, né? Não, existe a lei do magnetismo no universo. Então, tudo aquilo que eu estou desejando para o outro, eu vou atrair para mim. Então, se eu desejo que o meu patrão se dane, né? Ele já é rico, ele não precisa de mais nada. Eu vou fazer aqui as migalhinhas que eu tenho que fazer aqui e vou embora, rapidinho. Né? Nós empregados também precisamos pensar, trabalhar, colocar um pouquinho de amor naquilo que nós fazemos. Aí o Chico vai falar, aí ele amplia um pouquinho mais, né? Porque ele fala assim: as nações viveriam um clima de paz verdadeira se cada uma colaborasse para o progresso do outro. Mas o que é que a gente vê? Uma rivalidade e uma disputa para ser a nação número 1 do mundo, né? Para ser a nação mais poderosa do mundo, em todas as áreas. Inclusive agora com essa questão da pandemia, existem países pobres que não vacinaram nem 10% da população. E onde estão as grandes nações, né? É uma questão tão séria, é uma questão de humanidade. Mas os países se preocupam em ser o número 1 do mundo, o mais potente, né? Então ele diz que se nós fizéssemos esse exercício, isso é um exercício para nós aprendermos o amor. Deixa eu ver aqui se vocês estão falando comigo, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos vocês, meus amigos que estão aí comigo. Tá bom, eu tô aqui e ninguém está falando comigo. Boa noite para vocês também, tá? Mas vocês podem aí estar conversando comigo, tá bom? E ele diz aqui, ó: se tudo isso ocorresse, se nós fizéssemos esse exercício o tempo todo com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, ninguém teria inimigos. Né? Se nós nos preocupássemos verdadeiramente com a felicidade do outro, não é fazer o bem para o outro esperando o reconhecimento. Né? Se nós fizéssemos o bem
simplesmente desejando que o outro fosse feliz, ninguém teria mágoas, ninguém se sentiria só, ninguém teria consciência pesada por culpas. E por que tudo isso parece tão distante para a gente? Então Chico ele nos deu a resposta. A maioria de nós deseja ser amado e poucos, bem poucos, amam de verdade, né? Porque é aquilo que eu disse, nós estamos tão corrompidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela maledicência. Nós estamos tão corrompidos com isso que nós não entendemos o amor, né? O amor ele está totalmente distorcido na nossa mente. Então nós precisamos desconstruir esse amor que nós construímos, né? Começar a praticar o amor verdadeiro, que é o amor doação, né? É só doar, é doar tudo que nós tivemos, o melhor de nós. E não é de bens materiais que a gente está falando, né? É doar atenção, carinho, né? Para as pessoas com quem nós convivemos. E aqui no finalzinho ele diz, né, que ele não está falando do outro, ele não está falando do vizinho, ele não está falando do parente, ele tá falando assim, não estou falando nem de um político nem de um criminoso, eu estou falando de mim mesmo. É aquilo que eu falei. Sempre que nós entramos numa reflexão como essa, a gente coloca a responsabilidade no outro, né? A culpa no outro. É muito mais fácil a gente falar que tudo que nós estamos passando, todas as nossas dificuldades, é culpa do governo, não é verdade? Dos políticos. Claro, eles têm a parcela deles, mas nenhuma mudança, nenhuma transformação, nós não vamos conseguir mudar o mundo se nós não mudarmos a nós mesmos, né? Não adianta a gente falar da coletividade, do macro. A mudança começa em nós, em cada um de nós, em cada pequena célula deste grande organismo que é o nosso planeta. Nós precisamos fazer a mudança em nós. Nós mudando individualmente, nós vamos começar a irradiar isso para a nossa família, para o nosso pequeno círculo, que é o que ele fala aqui, né? Vamos nos preocupar conosco, com a nossa mudança, com o nosso equilíbrio, com o nosso bem-estar. Automaticamente, cada uma daquelas pessoas com quem nós convivemos começam a reparar nisso e começam a se interessar também por buscar algo diferente, né? Poxa, tá dando bem para ele tá se dando bem com isso, ele tá mudando, ele tá ficando diferente, tá ficando mais sereno, tá ficando mais feliz, mais alegre. O que será que ele tá fazendo? E aí a gente começa a contribuir para a mudança do todo, né? Mas toda mudança começa em nós. Começa na realização das nossas missões, né? A gente vê, a gente tem passado aí por uma turbulência muito grande, onde nós podemos constatar o aumento, por exemplo, o aumento indiscriminado do suicídio, né? E por que isso acontece de uma forma mais generalizada, vamos dizer, né? Cada caso é um caso, claro, com certeza. Mas de uma forma geral, a pessoa que vai para este caminho, ela perde o sentido da vida. Ela perde o rumo da missão que ela tem a cumprir, das tarefas que ela tem a cumprir. Às vezes ela perde a vontade de fazer aquilo que ela faz. Às vezes ela não vê sentido nas tarefas que ela faz. Tarefas comuns a todos nós temos tarefas, todos nós desempenhamos os nossos papéis,
né? Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso círculo de amizade, nós temos os nossos papéis. E estes papéis que nós temos é que nós precisamos realizar com excelência. Nós precisamos olhar para cada um deles e nos perguntar: eu estou fazendo aquilo que gosto? Eu estou me relacionando com pessoas que contribuem para o meu bem-estar, para o meu equilíbrio, né? Quantos relacionamentos tóxicos que nós vemos por aí, né? Pessoas que se maltratam umas às outras, mas continua dentro daquele relacionamento e não faz nada para melhorar, né? Quer castigar ainda mais o outro. Então, nós precisamos nos questionar nesse sentido. Será que eu estou me relacionando com pessoas que me fazem bem? Não são as pessoas que vão me fazer feliz. A pergunta não é: será que eu estou me relacionando com pessoas que me fazem feliz? Não, não é essa a pergunta, né? Será que eu estou me relacionando com pessoas que contribuem para a minha felicidade? Será que eu realizo um trabalho profissional que me faz bem, que faz bem para outras pessoas? Né? A concretização das nossas missões, ela está dentro desses questionamentos que nós precisamos nos fazer sempre. Né? Será que eu não posso fazer um projeto de vida diferente? Será que eu não posso mudar de profissão para me sentir realizado, para realizar tarefas que contribuem para o bem de muitas pessoas? São questionamentos que nós devemos fazer constantemente, buscar as respostas na nossa própria vida, né? Analisar como está se encaminhando a nossa vida e buscar as respostas dentro de nós mesmos. Como está o meu sentimento com relação a este assunto? Como eu estou me sentindo? Eu estou ficando muito estressado, eu estou ficando angustiado, eu estou ficando deprimido. Nós precisamos prestar atenção, porque se a tarefa que eu estou realizando está me trazendo sentimentos desequilibrantes, eu preciso rever, né? Ou eu preciso mudar a dinâmica da minha tarefa, ou eu preciso mudar de tarefa, né? Muito simples assim. Bem, pessoal, eu estou falando há bastante tempo e acho que falei um pouco sobre o assunto que nós trouxemos, né? Precisamos amar mais o próximo, né? A Marise Pereira falou aí pra gente. Com certeza, Marise, é isso mesmo. Nós precisamos buscar o conhecimento, né? Que é o caminho mais eficiente para o nosso crescimento, né? Então nós precisamos utilizar a nossa inteligência e buscar caminhos que nos levem ao nosso progresso, né? Então, buscar o conhecimento, o entendimento, seguir os ensinamentos que nós recebemos aqui através da nossa doutrina, né? E de tantas religiões e filosofias que falam sobre o amor, né? Nós precisamos amar mais, amar o próximo como a nós mesmos. Então precisamos aí ter um olhar bem apurado. Estamos nos amando, né? Porque eu acho que nós até podemos amar o próximo como nós estamos nos amando. Mas será que estamos nos amando? Né? Então são questionamentos que nós precisamos fazer sempre para não cair na inércia, né?
Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu deixo aí para vocês a indicação de leitura. Tem muita literatura, né, para tratar deste assunto. Na internet tem muita coisa boa para nós assistirmos. Mas eu deixo aqui o que foi base aqui para o nosso estudo, que é Minutos com Chico Xavier. É um livrinho maravilhoso, assim como o Médico Jesus. E também o Evangelho. No livro dos Espíritos também nós encontramos várias questões que falam sobre o assunto, que falam sobre a inteligência, que é esta ferramenta poderosa para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento. Logo ali no começo tem várias questões que tratam desse assunto. Então eu indico para vocês, né? Não vamos ficar apenas engolindo o que nos é falado, né? Vamos nos nutrir daquilo que é bom, vamos ouvir aquilo que é bom, mas vamos confrontar com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós buscamos de conhecimento, vamos confrontar, vamos nos questionar se já estamos compreendendo, se nós realmente estamos no caminho para cumprir as nossas tarefas, missões, tá bom? Então eu deixo aqui para vocês um beijo muito grande, todo o meu agradecimento, com muito carinho por vocês estarem aí junto comigo para nós fazermos essas reflexões tão importantes para o nosso aprimoramento espiritual, tá bom? Então, um restinho de semana abençoado, de muita luz, que vocês tenham um ótimo final de semana e que possamos nos encontrar logo mais. Um grande beijo para todos.